E vamos agora para o provável item mais importante, ou um dos mais importantes, da declaração do imposto de renda. Talvez a maior dúvida de quem declara, de quem é para declarar, de quem vai prestar esse serviço, que é esta: quem está obrigado a declarar. E aí a gente vai lembrar daquele rascunho que nós fizemos anteriormente, que existe a obrigação de declarar e se declara por livre e espontânea vontade. Vamos adiante. Primeiro, eu vou explicar com uma maneira bem simples uma situação que é o quê? Um empregado, tá? Ele possui, certo? Ele possui aqui uma renda mensal de R$3.000. Nessa renda a gente vai observar que ele está na alíquota de 15%. Aqui, ó. A gente vai fazer um link aqui bem para vocês entenderem. 15%. O imposto de renda a pagar seria, de uma maneira bruta, R$450. E a sua renda anual, R$36.000. Consequentemente, ele está obrigado a pagar. Mas o que é que acontece? Olha a situação do empregado B, aqui ao lado. Ele tem duas fontes de renda, tá? Trabalho Y e trabalho Z. Em cada fonte de renda, ele recebe R$1.500, tá? Acima do salário do ano passado, que era 1.420, certo? Olha só, 1.500, 1.500. Mensalmente, olhem a situação, mensalmente ele não vai pagar absolutamente nada de imposto, certo? Nada e nada. Aqui, ó, observem. Por quê? Porque a faixa de isenção dele, né, a faixa de salário dele está ao lado da faixa de isenção. Dito isso, ele vai oferir de uma maneira, a grosso modo, 18.000 na empresa Y e 18.000 na empresa Z. Só que tem um detalhe: totalizando todos os rendimentos, ele vai obter a obrigatoriedade de declarar. Então, meus queridos, o que é que eu quero explicar para vocês? Justamente esse termo chamado declaração de ajuste anual, certo? Ao longo do ano de 2024, é realizada as retenções ou a apuração dos rendimentos tributáveis. Durante todo esse ano, o empregador vai pagar ou não vai pagar imposto. Quando entra o ano seguinte, no caso, o ano de 2025 que nós estamos, vai ser feito o quê? O que a gente chama de declaração do imposto de renda. O que é que significa isso, professor? Significa que ele vai realizar um ajuste para que seja observado se vai ter que pagar imposto de renda ou não. Então, esse caso que eu trouxe para vocês nessa planilhazinha verde, laranja e azul é para demonstrar isso, que não é só pelo salário mensal, é o rendimento ao todo como o ano de 2024. Mas vamos entender aqui um pouco mais. Atenção! Quando eu coloco esse slide aqui para que você leia, é porque teve algumas alterações e eu vou mostrar aqui para vocês quais foram, tá? A instrução normativa, certo? A instrução normativa 2255 de 2025, certo? Publicada recente, dia 3/3, tá? Trouxe informações e alterações referentes à declaração do Imposto de Renda 2025, certo? Essa mudança deve beneficiar cerca de 4 milhões de contribuintes que não são mais obrigados a declarar.
Mais um detalhe, no ano de 2025 não houveram mudanças significativas, certo? Mudanças significativas para a declaração. Foram poucas, certo? Vamos adiante. Importante salientar que o prazo de entrega da declaração é do dia 17 de março a 30 de maio. 30 de maio até as 11h59 e 59. Ok? Não deixe para a última hora, tá? Por quê? Porque o sistema fica congestionado, o servidor da Receita começa a parar, começa a trabalhar mais lento. Na maioria dos anos que já passaram, deu problema para entregar de última hora. Evite entregar de última hora, ok? Ano passado, né, a declaração do ano de 2024, que em 2024 foi até o dia 31. Como o dia 31 de maio não vai ser um dia útil, eles antecederam para o dia 30 de maio. E agora, uma das situações mais importantes para entender neste módulo. Quem está obrigado a declarar, certo? E aqui eu trouxe dois lados. O lado antes da instrução normativa e após a instrução normativa. Antes da instrução normativa, quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste na declaração anual, cuja soma anual foi de R$ 30.639,90, observem só, era obrigado a declarar. Este ano já tivemos um ajuste. Um ajuste para quanto, professor? Aqui, ó. Após a instrução, R$ 33.888. Então, e ainda bem que a Receita Federal arredondou para um número quase que fechado, né? R$ 33.888. E o que são considerados rendimentos tributários, professor Jorge? Está aqui: salários, horas extras, aposentadoria, rendimentos de aluguéis, dentre outras situações, certo? Então, de uma maneira resumida nesse primeiro item aqui, quem recebeu salário, o montante de salário, o montante de horas extras, o montante de aposentadoria, o montante de rendimento de aluguel, que for superior a este valor aqui, entendam, é obrigado a declarar o imposto de renda. Obrigado, certo? A palavra é essa, é obrigado. Ah, não, mas eu não... É obrigado. Tem que declarar. Porque se não declarar, vai pagar uma multa por não entregar a declaração a tempo hábil. Ok? E aqui abaixo, quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 200 mil. Lembrando que isso aqui é antes da instrução normativa. Após, continuou o mesmo valor. Que interessante. E o que são esses lucros, dividendos, indenizações, rescisão contratual, FGTS, herança e doações? Esses exemplos que eu trouxe são o que a gente chama de rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Ok, pessoal? Em relação à renda, como nós podemos ver aqui, em relação à renda, esse é o primeiro ponto a ver quem está obrigado ou não. Vamos prosseguir. E aqui eu trouxe mais exemplos do que são rendimentos tributáveis e do que são rendimentos isentos, para que vocês possam ver, certo? Vamos aqui observar alguns outros exemplos. Trabalho de carteira assinada é um rendimento tributável, tá? É um rendimento tributável. Aluguéis. Cadê? Perdão. Aluguéis
de imóveis, quando você recebe aluguel de imóvel, é um rendimento tributável, comissões, gratificações, férias, inclusive as pagas em dobro, tá? Pensões alimentícias também são rendimentos tributáveis. Vamos atentar para essa questão das comissões. Comissões e gratificações. Muita gente, né, muitos empregados recebem essas comissões por fora, né? Infringindo a legislação trabalhista. Mas atentem-se, certo? Atentem-se da importância de que é ter essas comissões, esses proventos, seja comissão e gratificação, na carteira assinada. Como assim, professor? Nesse caso, vai ter a incidência do imposto de renda retido na fonte. Se fosse recebido por fora da carteira, não vai ter como colocar isso na declaração de imposto de renda. Não é vantajoso receber as comissões e gratificações por fora. Fiquem atentos, tá? Juntando todos esses itens aqui, todos, tem que ultrapassar o valor de R$ 33.888, ok? Vamos falar um pouquinho mais dos rendimentos isentos, certo? Vamos falar. São os que não pagam imposto no ato, certo? Por exemplo, caderneta de poupança, o seguro-desemprego, ora bolas, se a pessoa já está ficando desempregada, vai ter que pagar tributo? Não. Então, por isso que ele é considerado isento. Rescisão trabalhista. Aqui, pessoal, no ato da rescisão, já ocorrem os descontos. Então, se for descontado novamente na declaração do imposto de renda, vai haver uma bitributação, certo? Bolsas de estudo, lucros e dividendos e etc. Essa questão dos lucros e dividendos, tá? Lucros e dividendos é interessante, porque os grandes milionários, eles não trabalham, tá, com recebimento de pessoa física, prolabores, essas situações. As grandes partes, eles trabalham o quê? Com os lucros que a empresa dão. E aí, por que eles trabalham? Porque os lucros e dividendos da empresa são isentos de imposto de renda. Ok? Vamos adiante. Agora você presta atenção nessa sacada aí, tá? Às vezes é interessante você ter uma situação desta de receber, né, um valor pelo lucro da sua empresa, caso você seja empresário, do que uma retirada via Prolabore. Por quê? Porque a retirada via Prolabore, ela tem tributação de imposto de renda. Ela é considerada um rendimento tributável de imposto de renda, tá? Vamos continuar aqui. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, certo? O que é que acontece aqui? Não houve nenhuma mudança referente à relação de ganho de capital, tá? De ganho de capital. O que é que acontece? E aí eu vou passar o slide para retornar. Ganho de capital é o que a gente considera o lucro da revenda de um bem. Por exemplo, se você tem uma casa, deixa eu colocar aqui um exemplo. Você comprou uma casa por 400 mil, certo? E vendeu essa casa por 650, você teve um ganho de capital de 250 mil. Esse ganho de capital, ele poderá ser obrigado a ser declarado. Poderá, sim, porque existe uma situação que desobriga a empresa, tá? Desobriga o empregado ou contribuinte pessoa física a declarar. Qual seria?
Vamos entender. O ganho de capital na revenda de uma casa, de um apartamento, de um veículo, de um rendimento de aplicação financeira, se ganhou dinheiro na Bolsa de Valores, isso é considerado ganho de capital. Tá? Isso aqui é considerado ganho de capital. É o valor do ganho na transação. Por isso que muitas pessoas chamam logo de lucro. Mas existe uma situação do qual você não vai precisar declarar esse ganho de capital. Olha só como é. Quando você vende algo, você pode optar pela isenção do imposto sobre a renda incidente no ganho de capital. É mesmo, professor? Pode sim. Só que a pessoa que vendeu esse imóvel, vamos aqui, ó, e dentro do prazo de 6 meses, isto é, 180 dias, ela adquirir outro imóvel. O que é que isso significa? Que com ganho de capital, ela adquirindo, comprando outro imóvel, ela ficará isenta de pagar imposto de renda. Olha a sacada, tá? Então tem muita gente, eu conheço muitos contribuintes que trabalham com esse ramo de venda de imóvel, que ganham uma comissão, então até mesmo a pessoa própria que vende o seu imóvel e não tem essa sagacidade, esse entendimento de que vendeu por 200, teve um ganho de capital de 250 mil, já investe em outro. E aí vai isentando o pagamento do imposto de renda pessoa física. Tá? Observem só, para você que conhece aquela pessoa mais das antigas, que gosta de trabalhar vendendo imóveis, né, veículos, tá? Olha só que interessante, viu? Prestem atenção nisso aí. Em relação à atividade rural, existe um grande nicho de declarações também voltadas aos empregadores rurais, né? Os empregados rurais, tá? Que é o quê? Olha só, quem obteve uma receita bruta superior a R$ 153.199,50, lembrando que isso aqui era antes da instrução normativa, tá? Hoje, após a instrução normativa, quem teve a receita bruta superior a R$ 169.440 é obrigado a declarar. Lembrando que esse valor de obrigação é referente ao contribuinte que realiza atividades rurais. Ok? Vamos adiante. Em relação a bens e direitos, e aqui é o que está, né? Com certeza tem muita gente que você já ouviu falar, já realizou essa pergunta comum. Eu tenho uma casa, eu preciso declarar. Eu tenho um carro, eu preciso declarar. Eu tenho investimento, eu preciso declarar. Aqui está a questão, meu querido e minha querida que está assistindo. Em relação a bens e direitos, antes da reforma, antes da instrução normativa, tá? Era obrigado a declarar quem tinha um valor total superior a 300 mil, referente à posse ou à propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, certo? E terra nua que significa terrenos, e após a instrução normativa teve um aumento considerável, certo? Um aumento considerável de 500 mil para as mesmas situações. Para quem teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor de 800 mil. E o que são os bens, pessoal? Bens são imóveis, veículos, fazendas, chácaras, dentre outras situações que, se tiverem juntos o valor superior a 800 mil, tem que declarar o imposto de renda. Tá ok? Tem que declarar. Beleza? Para quem teve a relação de residente no Brasil no ano de 2024, certo? Tem que declarar. Após não teve nenhuma alteração, então,
para quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês entre 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, é obrigado a declarar, ok? Lembrando, tá? Nós vamos observar posteriormente tipos de declaração. Existe uma declaração que é uma declaração de saída definitiva do país. Definitiva do país. Isso aqui é para, por exemplo, tem muita gente que vai fazer intercâmbio e o intercâmbio são vários anos, tá? E aí tem que realizar essa declaração. Se for retornar ao Brasil, se retornou no ano de 2024, passa também a ser obrigado. Por quê? Porque neste tópico aqui demonstra que se você voltou a residir no Brasil, você está obrigado a declarar. E olha só, houve também a alteração da tabela progressiva do imposto de renda, certo? Aqui, a partir de maio de 2023, teve o aumento da isenção de 2.112. No mês de fevereiro de 2024, teve um aumento do valor da isenção, 2.259,20. Porém, só aumentou o valor da isenção e a partir da segunda faixa continuou igual, né? Esse daqui talvez foi a grande polêmica das mudanças do imposto de renda, né? Aumentou o valor da isenção, mas as outras faixas não aumentaram, infelizmente, né? E o que é que a gente pode ter como reflexo nessa mudança da tabela progressiva, né? Sobre a progressividade da anual e suas faixas, né? Infelizmente só teve uma. Os limites da obrigatoriedade da entrega anual, esse aí foi o ponto maior da mudança da tabela progressiva, e que no limite do uso para dependentes, no Código 31, ocorreu um novo limite. Porém, não houve reflexo no valor da redução por dependente, que isso aqui foi um erro, tá? Na isenção para maiores de 65 anos, no limite anual das despesas com instrução, que também não houve aumento, e talvez um dos maiores erros, que foi o quê? No limite anual do desconto simplificado, que todos os profissionais da área tributária, contadores, advogados, imaginavam que iria ter um aumento nesse limite, mas não ocorreu, infelizmente. E no próximo módulo a gente vai falar sobre quem está dispensado a declarar o imposto de renda. Vamos lá!